Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Growth Diaries. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula exclusiva sobre meu método de conteúdo, como que eu enxergo a forma de pensar conteúdo, a forma de fazer conteúdo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Victor Mione no Instagram, @VictorMaiaM. É um prazer ter você aqui. Eu sou profissional de marketing há mais de 15 anos, eu trabalho com conteúdo há mais de 10. Eu já ajudei profissionais como Gary Vee, Neil Patel, fundos como SaaSholic, investidores VC a se posicionarem utilizando conteúdo nessa minha trajetória como empresário e creator. Eu crio conteúdos aqui no podcast, no meu canal no YouTube, na minha newsletter no Substack, em diversos outros canais e nas minhas redes sociais. Te convido para você conhecer um pouquinho sobre a minha trajetória e os meus produtos. E, recentemente, eu tenho uma novidade, que é o MCI, Método Carteira Internacional. O Método Carteira Internacional é um grupo de mentoria, uma comunidade. Eu ajudo profissionais que possuem habilidades digitais a internacionalizarem sua carteira de clientes, recebendo em moeda mais forte e alcançando um equilíbrio de vida que eles tanto buscam, um alinhamento familiar, ter tempo para as coisas que realmente importam, justamente para você viver feliz. Não viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver, fazendo coisas legais que muitas pessoas gostariam de estar fazendo em outros locais do mundo. Mas chega de delongas, vamos para a aula de hoje. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, não confunda funil de marketing com funil de vendas. Funil de marketing é funil de marketing. A gente está aqui no Miro, acompanhando um esquema que eu montei aqui para explicar um pouquinho nessa aula de hoje sobre como eu enxergo o conteúdo, o meu método de conteúdo, tá? O meu modelo de conteúdo. Mas antes a gente precisa fazer um conhecimento basilar aqui e entender um pouquinho, revisar sobre o funil de marketing. Então a gente tem o funil TOFU, MOFU, BOFU, topo do funil, meio do funil, fundo de funil, ou top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. E a gente tem que entender o que cada uma dessas etapas precisa gerar. Ela precisa fazer... Topo do funil precisa fazer você ser conhecido, o meio do funil precisa fazer as pessoas gostarem de você, e o fundo do funil precisa fazer as pessoas confiarem em você, tá? E o que é cada uma dessas etapas? Bem, no topo do funil as pessoas estão entrando aqui em cima, assim, né? Bastante volume, por isso que é uma pirâmide ao contrário, é um funil, você vai abrindo e afunilando. As pessoas estão inconscientes do problema, elas nem sabem que tem um problema. Então, o seu papel é conscientizá-las sobre o problema. Então, é por isso que elas precisam te conhecer. Então, quando elas estão inconscientes do problema, como fazê-las tornarem-se conscientes do problema? Artigos de blog, guest posts em mídias, né? Assessoria de imprensa te ajuda muito também nisso, sair em mídias relevantes. E as redes sociais que a gente já conhece, Instagram, TikTok, Quora, Twitter, YouTube, por aí vai. Então, por exemplo, se eu vier aqui mostrar para vocês um pouquinho sobre redes sociais e vocês acompanharem como que é a minha rede social, eu tô deixando bem claro aqui minha proposta de valor na minha descrição, né? Meu conteúdo, ele vem sendo construído aí para você entender qual que é a minha mensagem, né? Então isso tudo ajuda vocês a entenderem, né, sobre o que se trata o problema que eu tô querendo te deixar consciente de, tá? Isso é importante. Beleza, avançamos pro meio do funil. O que nós temos no meio do funil? As pessoas precisam gostar da gente, né? Então, as pessoas estão conscientes do problema, mas elas estão inconscientes da solução. Elas sabem que ela tem um problema, mas elas não sabem que o que você faz é a solução para o problema delas, né? Então, por exemplo, no MCI, as pessoas estão conscientes que elas precisam ganhar mais dinheiro, elas precisam ganhar melhor, elas precisam se preencher da qualidade, do equilíbrio entre vida e trabalho. Mas elas não sabem como é a melhor maneira de fazer isso. Minha solução é o que? Internacionaliza a sua carteira, ganha em dólar, vive no Brasil, você vai multiplicar sua renda por 5. Isso vai fazer você ter dois caminhos. Ou você trabalha menos e ganha a mesma coisa, ou você trabalha a mesma quantidade de horas e ganha muito mais. E aí você fica numa capacidade de escolher o que é melhor para você, tá? E como que eu faço as pessoas chegarem até mim com isso? Qual a minha estratégia de distribuição para esse tipo de mensagem? Artigo de blog, guest post,
assessoria de imprensa, aulas e webinars como essa daqui. Aí eu posso fazer white papers, pesquisas, recursos baixáveis, por exemplo. A Nomad fez isso, a Husky, né, e Nomad fizeram isso para trabalho internacional, sobre remuneração. Quando eu estive no SaaSholic, lá em 2020, a gente fez isso com um relatório do estado do mercado de SaaS na América Latina. E usamos essa isca, esse relatório, né, para buscar leads de potenciais investidores de SaaS para fazerem parte do fundo, entrarem no fundo. Eles deixando seus contatos, a gente podia entrar em contato com eles e enviar conteúdos específicos e tudo mais, tá? Newsletters, YouTube e Quora de novo, então você responder perguntas específicas, você fazer vídeos através dessas perguntas, porque acaba se conectando, é legal. Wix, fax e glossários, isso é uma coisa que é interessante a gente explorar, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui o que eu fiz, por exemplo, que é a Growthpedia, que é um glossário de marketing e growth. E aí aqui tem diversos termos, diversos verbetes, que as pessoas que não conhecem sobre o mercado, elas podem simplesmente vir até aqui, clicar num item específico e ver o que a gente tem de explicação aqui sobre esse glossário, tá? Isso daqui pode gerar links em outras plataformas, né? E que faz as pessoas visitarem cada vez mais e tudo mais. Isso é o ponto principal do porquê ter um glossário. Eu fiz isso com o SaaSholic, eu fiz isso aqui com o Growthpedia e eu recomendo muito, se você está no mercado de coisas um pouco mais complexas, a ter também um glossário para você, para o seu mercado, para o seu nicho, tá? Voltando aqui. Fundo de funil, as pessoas estão conscientes do problema e conscientes da solução. Então é meio que só você vender, né? Né? Mas vamos lá. O que você precisa fazer? Artigos de blog, aulas e webinars, e-mail marketing. Funil de e-mail marketing funciona muito bem nesse detalhe aqui, em específico, formulários em landing pages. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e registrar detalhes específicos de uma landing page, por exemplo, que eu tenho aqui, que é o SEO as a Service, né? Então vamos lá acompanhar aqui o que a gente tem de a gente já ter pessoas, empresas, eu já estou colocando para quem no Hero da página, né? Quanto que ela precisa estar faturando por mês. Se ela quiser ver os preços, ela só precisa vir aqui, já tem os preços dos planos separados, bonitinhos, certinho. E se você quiser contratar, você não precisa nem falar com uma pessoa. Você só clica aqui, vai abrir o checkout do Stripe, você vai colocar os dados do cartão de crédito, tá descrito aqui o que é, e aí você só paga. Mensalmente vai sair do seu cartão, você não vai nem precisar. Então, é uma forma de distribuir essa oferta, esse conteúdo em específico, tá? Estamos alinhados sobre funil de marketing, então passamos para como enxergar uma estrutura de conteúdo efetiva, tá? Gente, estrutura de conteúdo é uma pirâmide. Ela precisa ter uma base sólida e apontar aqui os detalhes certinhos. É isso, não tem mistério. E aí, em cada ponto dessa pirâmide, você tem ali topo de funil, fundo de funil e links. E esse sistema, ele se retroalimenta. Links, eles precisam gerar autoridade de domínio, tá? Fundo de funil precisa gerar conversão. Topo de funil precisa gerar conversão. Fundo de funil precisa gerar volume de tráfego. Tá? É basicamente isso que vocês precisam ter em mente. Eu acho que eu botei errado aqui, tá, gente? É o contrário. Topo de funil, volume de tráfego, fundo de funil, conversão. Então, no topo de funil, o que você precisa focar? Focar em gerar volume de tráfego e responder tópicos abertos, tá? Precisa gerar nutrição de leads após entrada em lista, tá? Então, é topo de funil. Fundo de funil, o que você precisa fazer? Foco em ação, artigos em foco transacional. Objetivo final é gerar conversão, seja ela qual for, sem nutrição de leads. Então, aqui, qual é a conversão que a gente pode pensar aqui? Uma compra,
inscrever na newsletter, engajar numa rede social, enfim, é isso que a gente precisa focar. Link é criar materiais linkáveis. Pode ser um post, pode ser um relatório, pode ser uma página, pode ser o que for. Mas você precisa gerar link e gerar autoridade voltando para você, o que a gente chama de link juice, né? Isso é importantíssimo. Então, como que eu enxergo, e eu gostaria que você também enxergasse isso. Eu criei algum tempo atrás, depois de muitos anos de experiência, trabalhando com grandes nomes, eu criei o que eu chamo de espiral de conteúdo. É uma forma de se enxergar conteúdo, né? E dentro do espiral de conteúdo eu criei um framework chamado Infinite Content Machine, máquina de conteúdo infinito. Você começa como? Definindo qual é o seu conteúdo pilar. Como que você define qual é o seu conteúdo pilar? Aí eu vou fazer a sugestão para vocês. Simplesmente trabalhem uma marca. Vocês precisam trabalhar a sua branding. Vocês precisam entender a mensageria de vocês. Qual é o ponto que vocês fazem de mensagem? E é nisso que, por exemplo, meu brand book parcial aqui está falando. Então eu tenho os arquétipos, como que eu me comunico, né? Meu perfil comportamental, mood board de composição. Eu defini até paletas de cores, né? Tipografia, tom de voz. E um dos pontos que eu gosto muito para você trabalhar a sua mensageria, que é o inimigo comum. Você entender quais os assuntos que você bate, literalmente. Você precisa montar o círculo e deixar os personagens se degladiarem. E é sobre isso. Conteúdo na internet é sobre isso. Você monta o palco, você monta o círculo e as pessoas se degladiam. Então, você entendendo qual é o seu tipo de conteúdo pilar, você escolhe sua mídia. Vamos dizer que você escolheu vídeo, tá? Você pode escolher os formatos de podcast, entrevista, aula, palestra, bastidores, né? Reuniões e fazer um programa de perguntas e respostas, como o Gary Vee tinha lá, o Ask Gary Vee. Isso daí você pode gerar e distribuir em mídias como YouTube, Rumble, Substack, enfim, diversos canais. Qual é o foco aqui, tá, gente? Bastidores, por exemplo, e reuniões e tudo mais, eu sugiro vocês colocarem no Substack e gerar um foco em ter assinaturas premium da sua newsletter. Vender a sua newsletter, um pagamento mensal da sua newsletter ali, que as pessoas viram seu fã e aí vão pagando mensalmente para você. É como eu tenho hoje aqui no Substack. Se você chegar, clicar em algum conteúdo que tiver algum detalhe em específico aqui para assinatura, você vai ver que tem ali detalhes de assinatura premium da newsletter. Então, a última newsletter que eu enviei, 3 grandes vantagens de ter uma carteira internacional. E aí você tem aqui o Growth Diaries, tá? O que é o Growth Diaries? A newsletter, o conteúdo, e isso daqui ajuda a construir autoridade para você enquanto produtor de conteúdo, enquanto empresário, enquanto seja o que for, tá? No YouTube, as formas de você monetizar isso são Google AdSense, afiliados, publis, que você consegue fazer através dos conteúdos que você colocou lá no YouTube, né? Reuniões e programa de perguntas e respostas, você pode gerar um motor de tráfego e inscritos na sua lista VIP. Como? Você pode fazer resumos e você pode construir mapas mentais. E fazendo isso ser baixável ou ter um paywall para as pessoas poderem ter acesso, desde que você gere muito valor para as pessoas a partir disso daí, tá? Sabendo que você já fez vídeo, você pode ir direto para o áudio, né? Então, no áudio, você só precisa extrair o áudio de podcast, aula, palestra, entrevista, né, reunião, e colocar nas plataformas agregadoras de podcast, né? Para esses pontos aqui, podcast, aula, palestra e entrevista, você só recorta os highlights, faz os cortes, né, de podcast, igual o Lutz faz. Você coloca nas plataformas de microconteúdo social, tá? Reunião, entrevista, palestra, você pode ainda fazer resumos ou um mapa mental. Pedir para o ChatGPT criar o material para você, tá? Do conteúdo a partir da transcrição desse áudio e criar, botar isso como venda, como um infoproduto ou gerar uma isca de geração de leads.
tudo depende da sua estratégia, tudo depende de como você quer posicionar, de fato, aí a sua empresa no mercado, né? Tudo isso, você ainda pode utilizar esses fragmentos de cada um desses detalhes, desses tópicos, para gerar novos conteúdos e microconteúdos sociais. E aí vamos para o texto. Em texto, a gente tem 2 itens, glossários e artigos. Vamos primeiro por glossários. Glossários, a gente pode explicar termos técnicos e estrangeirismos. Ambos, a gente precisa construir explicações para gerar links, né? Então, precisa ser interessante o suficiente para canais linkarem, outros canais linkarem para esses artigos, tá? Então, você pode fazer um guia prático, você pode fazer o que significa o termo tal, você pode botar como aplicar o termo Y em empresas de nicho Z, por aí, tá? E cada subtítulo que você tem, você ainda pode criar um microconteúdo social para distribuir esse conteúdo em canais sociais, tipo LinkedIn, tipo Quora, tipo Thread no X, por aí vai, tá? Mesma coisa funciona com os artigos. Você pode fazer tutoriais, você pode fazer informativos, você pode fazer narrativos e você pode fazer estudos de caso, tá? Então, quando você pensa que cada item desses daqui pode virar um subconteúdo social, um microconteúdo social a partir de um subtítulo, você já começa a ganhar uma expansão de visão. Você tinha uma visão assim, você começa a enxergar assim, mais aberto, né? Então, por exemplo, para estudos de caso, além de você fazer um artigo, você pode fazer uma landing page, né? Como eu fiz aqui no caso de quando eu construí o estudo de caso do SaaSholic, né? Que eu basicamente cliquei aqui, clica aqui, eu fiz um artigo, aí depois eu montei essa landing page, SaaSholic Analytica Magazine, explicando como que eu trabalhei o case, qual foi a abordagem, como foi o tipo de trabalho, prints, né? Falando da solução, e aí no final eu tenho o quê? Um link para um formulário gerador de leads para minha consultoria. É importantíssimo. Então você pode ter um formulário de lead gen ou você pode ter um chatbot dando instruções. E é importante vocês entenderem, tá, gente, também, que cada conteúdo desse daqui pode ser um artigo de blog, pode ser uma newsletter e pode ser um vídeo no YouTube. Você pode ir ampliando o contexto disso daqui para diversas mídias. Eu sei que talvez tenha sido uma aula intensa, com muita coisa. O link para vocês acompanharem esse esquema aqui tá na descrição. Vocês vão poder ver em detalhes. Quem está no MCI agora vai ter acesso a uma aula um pouco mais prática que eu vou mostrar como eu de fato utilizo isso para criar, por exemplo, microconteúdos sociais, tá? E vai estar disponível na área de membros do MCI. Se você ainda não faz parte do MCI, me chama, a gente troca uma ideia, eu te apresento o MCI e você pode vir fazer parte da mentoria. Além de aprender a ganhar em dólar, você ainda tem acesso a muitos conteúdos exclusivos que eu produzo para você. Se você gostou, lembre de dar like nessa aula, mandar para algum amigo, comentar, fazer o que for, fazer o escarcel aqui, porque é muito importante para eu entender que você está gostando do conteúdo, esse conteúdo é valioso para você. A gente se fala no próximo episódio.